que é o traumatismo crânioencefálico. Primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês que o TCE, como é denominado pela sua sigla, é a lesão craniana que está entre os tipos de traumas mais frequentes nos serviços de emergência. E o que a gente observa nos serviços de saúde é que muitos doentes de lesões cerebrais graves morrem antes de chegar no hospital. É por isso que é de extrema importância que se tenha um serviço de urgência e emergência pré-hospitalar bem capacitado para que possa reconhecer essas lesões cerebrais e ter a sua primeira conduta feita de forma correta e levar o mais rapidamente para o serviço hospitalar. O que é observado pelas estatísticas mundo afora é que 90% das mortes pré-hospitalares, ou seja, aquelas antes de chegar ao hospital, estão relacionadas ao trauma e envolvem lesão cerebral. Ou seja, cerca de 75% dos doentes que têm TCE, que têm tratamento médico, que recebem esses cuidados, eles podem ser classificados de 3 maneiras: forma leve, forma moderada e forma grave. E o que se observa é que 75% desses pacientes têm um trauma leve, o que tem um prognóstico bem melhor em relação ao segmento desse paciente. 15% apresenta trauma moderado e 10% apresenta o que a gente chama de trauma grave, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Estima-se que nos Estados Unidos tenha 1.700.000 casos de TCE por ano. E o que observa-se é que desses casos anuais, 52.000 resultam em morte, ou seja, é uma doença, é um agravo à saúde que é de extrema importância e que o serviço médico hospitalar tem que estar bem treinado e bem aparelhado para conduzir esses casos. E daqueles pacientes que sobrevivem, alguns têm dano neurofisiológico, outros irão apresentar o que a gente chama de invalidez. E aí, quando a gente recebe esses pacientes no serviço hospitalar, o objetivo do tratamento é justamente prevenir, essas lesões cerebrais secundárias. E como é que a gente vai prevenir essas lesões? Através de uma oxigenação adequada, manutenção da pressão arterial. Dessa forma, a gente vai garantir com que esse paciente tenha uma perfusão cerebral adequada. E, como o TCE é um trauma, nós nunca podemos esquecer como é que se faz a abordagem, que é o ABCDE do trauma. E a partir dessa abordagem direcionada, a gente vai conseguir identificar as lesões de massa, que são aquelas que necessitam de intervenção cirúrgica, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E aí, dependendo do caso, dependendo da indicação, a gente pode fazer também uma tomografia para avaliar melhor esse parênquima cerebral e a janela óssea do paciente. A gente tem alguns fatores de riscos para o TCE. A gente observa que ele é 3 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Até 50% dos pacientes que sofrem o trauma crânioencefálico, eles estavam sob o efeito de substância no momento do trauma. E o que a gente verifica é que a substância que está mais implicada com esse tipo de trauma é justamente o álcool. E a gente verifica que as principais etiologias do TCE são justamente, em primeiro lugar, os acidentes automobilísticos, acidentes que decorrem de prática esportiva, quedas. E observando um pouco mais a fundo pela faixa etária e pelo sexo, a gente verifica que nos jovens a principal causa é justamente o acidente automobilístico e a violência, e nas crianças e nos idosos o principal fator etiológico são justamente as quedas. E no final de tudo o que a gente pode verificar é que a prevenção é o melhor remédio. A prevenção é fundamental nesses casos. Aqui é para termos uma visão geral, da anatomia craniana. A gente verifica aqui nesses espaços que a gente tem aqui o espaço subaracnoide, que é por onde flui o líquor. Deixa eu colocar aqui o ponteiro para ficar melhor para vocês enxergar a ponta do laser. A gente verifica aqui o espaço subaracnoide. A gente verifica aqui o plexo coroide, que é onde esse líquor cefalorraquidiano é produzido. Aqui nós temos a medula espinhal, o cerebelo, uma estrutura vital que lida com o nosso equilíbrio. E esse equilíbrio ele é afetado justamente quando o paciente ingere drogas, como por exemplo o álcool, que eu citei anteriormente. E aqui nessa imagem a gente consegue ter uma visão melhor do que eu quero mostrar para vocês, que são as meninges. Aqui é o arcabouço ósseo do paciente, A primeira membrana
que vai estar em contato diretamente com o osso vai ser justamente a dura mater. Abaixo da dura mater, a gente vai ter o que a gente chama de membrana aracnoide, ou seja, essa é a membrana aracnoide, e em contato direto com o cérebro, a gente vai ter a pia mater. E uma coisa importante que vocês devem observar é que entre a pia mater e a aracnoide, a gente tem o que a gente chama de espaço subaracnoide. Essa divisão é de extrema importância para que vocês entendam daqui a pouco o que eu vou mostrar para vocês na tomografia, que eu vou mostrar para vocês um hematoma extradural e um hematoma subdural. Então, essa compreensão da arquitetura meningeal da nossa calota craniana é muito importante. Aqui, ó, mostrando o espaço subdural, mais uma vez, que eu tinha mostrado para vocês, que fica abaixo da aracnoide, abaixo da dura mater, e o espaço subaracnoide, que fica abaixo da membrana aracnoide. E a pressão intracraniana? É um importante tema a ser debatido, justamente porque quando ela se eleva, ela pode causar uma perca da perfusão cerebral, uma redução drástica, e causar também, ou então exacerbar a isquemia que está presente nesses pacientes. A pique normal, que é a pressão intracraniana, é aproximadamente de 10. E quando a gente verifica pressões maiores que 20, especialmente se elas não forem reduzidas, ou então se forem refratárias ao tratamento, nós verificamos que elas vão ser associadas a um pior resultado. E essa pressão intracraniana ela pode sofrer variações. Vamos ver o que diz a doutrina de Monro-Kelly. Aqui a gente verifica o nosso arcabouço cerebral no seu estado de equilíbrio. Nós temos um volume venoso, um volume arterial, a massa de cérebro e o volume de líquido céfalo-raquidiano, tudo num perfeito equilíbrio. E a gente verifica que a quantidade total, tanto de massa cerebral como de líquido, seja volume sanguíneo, arterial, venoso, líquido-céfalo-raquidiano, ele tem que ser constante. E quando nós temos um traumatismo craniano, a gente vai ter um efeito de massa, ou seja, a gente vai ter mais um componente dentro dessa caixa. Para que eu possa ter essa massa dentro da minha cavidade craniana, eu tenho que perder algum líquido. Nesses casos, ou eu perco o líquido céfalo-raquidiano, ou eu perco o volume venoso. Para que tem essa perca desses volumes? Justamente para tentar compensar o estado de hipertensão intracraniana. Aqui a gente verifica que o paciente conseguiu compensar. No entanto, tem um momento que a pressão intracraniana se eleva tanto que não temos mais como compensar essa hipertensão. E nesses casos a gente tem um estado descompensado. Essa é a fisiopatologia da hipertensão intracraniana, proposta por Monro-Kelly, que é o que a gente chama de doutrina de Monro-Kelly. Esse gráfico serve muito bem para mostrar para a gente que o nosso cérebro vai tentando compensar, vai perdendo volume venoso, vai perdendo líquido, mas chega um momento que não tem mais como fazer essa compensação. E é aí onde nós podemos ter um quadro muito grave, que é o quadro de herniação, ou seja, a saída de estruturas cerebrais. Aqui a gente verifica, esse número 1 é o uncus. Uma das principais e mais graves herniações que nós temos é a herniação uncal. E uma coisa muito importante no que concerne ao exame físico do paciente é que a dilatação da pupila ipsilateral ao local do trauma, associada à hemiplegia contralateral, é a síndrome clássica da herniação do uncus. Então, quando você pegar um paciente que ele tem uma dilatação da pupila do mesmo lado da lesão e ele apresente uma hemiplegia contralateral, é um sinal clássico da síndrome de herniação do uncus. E a gente tem que ficar muito atento que é um quadro extremamente grave. E o nosso exame físico ele deve ser direcionado. Um dos principais pontos que nós temos no exame físico do paciente que apresenta traumatismo crânioencefálico é justamente a avaliação de gravidade através da escala de coma de Glasgow, que ela foi atualizada agora recentemente em 2018. Então, na escala de coma de Glasgow, nós temos basicamente 3 parâmetros a serem observados, que são justamente a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. A abertura ocular, se o paciente abrir o olho espontaneamente, ele ganha uma pontuação de 4.
Se ele abrir o olho ao comando verbal, ele ganha 3 pontos. Se ele, sob pressão de abertura dos olhos, conseguir abrir, ele vai ganhar 2 pontos. E se ele não abrir os olhos de forma nenhuma, ele ganha apenas 1 ponto. Já a resposta verbal, se o paciente estiver orientado e conversando, ele ganha 5 pontos. Se ele estiver desorientado, ele vai ganhar 4 pontos. Se ele estiver emitindo palavras, 3 pontos. Se forem sons inapropriados, incompreensíveis, vai emitir 2 pontos. Se não tiver nenhuma resposta verbal, vai emitir 1 ponto. Já a resposta motora, ela vai depender se o paciente responde ao comando, ele vai ganhar 6 pontos. Se ele vai responder localizando a dor, vai ganhar 5 pontos. Se ele tem o que a gente chama de flexão normal, ele vai ganhar 4 pontos. Se a flexão dele é anormal, ele vai ganhar 3 pontos. Se é uma extensão anormal, ele vai ganhar 2 pontos. E se ele não tem nenhuma resposta motora, ele vai ganhar 1 ponto. Até o ano de 2018, esses eram os itens que compunham a escala de Coma de Glasgow. No entanto, a gente tinha como pontuação mínima uma pontuação de 3, porque se o paciente não tivesse nenhuma resposta, nem motora, nem verbal e nem ocular, ele somaria 1 ponto em cada. E aí ele teria uma pontuação de 3. A gente até brincava que quando um acadêmico falava que a escala de Coma de Glasgow é 2, 1, é porque ele não sabia de nada mesmo, né? Porque não tinha como dar essas somas. Só que agora, através da análise da reação pupilar, a gente pode ter sim uma pontuação mínima de 1 e uma pontuação máxima de 15. Ó. Vamos observar. A gente vai fazer essa avaliação pupilar da seguinte forma. Se o paciente, nenhuma pupila dele reage ao estímulo de luz, ele vai ganhar 2 pontos. Se apenas uma pupila reage ao estímulo de luz, 1 ponto. E se as 2 pupilas reagem ao estímulo de luz, 0 pontos. Como é que eu vou fazer o cálculo? Eu vou pegar todo aquele somatório das 3 respostas, ocular, verbal e motora, e vou subtrair o valor da avaliação pupilar. Então, por exemplo, se a escala de Coma de Glasgow do paciente tivesse dado 8 e ele não tivesse nenhuma reação pupilar, eu tiraria 2. Então, 8 menos 2 daria 6. Dessa forma, agora o paciente pode ter uma pontuação mínima de 1 e uma pontuação máxima de 15, ou seja, essa escala de Coma de Glasgow modificada. E esse trauma, pessoal, ele pode ser classificado de 3 maneiras a partir da escala de Coma de Glasgow. Pode ser um TCE grave, que é aquele que a escala de Coma de Glasgow está até 8, tá? Um trauma moderado, em que esse score varia de 9 a 12, ou um trauma leve, em que o paciente tem um score na escala de Coma de Glasgow de 12 a 15. Tá? Aqui só mostrando um pouco para vocês sobre aquelas respostas motoras anormais que eu citei anteriormente. Aqui a gente vê o paciente, né, tendo uma flexão anormal. Esse movimento de flexão anormal é o que a gente chama de decorticação. Aqui já vai ser o contrário, tá? Já vai ser uma resposta de extensão feita de forma anormal, que é o que a gente chama de descerebração. E aqui é o paciente que está em tríplice, né? Em tríplice flexão, que a gente verifica que ele vai ter a flexão do pé, a flexão da panturrilha e a flexão da coxa. Ou seja, é um paciente em uma flexão anormal, que é o que a gente chama de tríplice flexão. E como é que a gente pesquisa o estímulo doloroso dos nossos pacientes? Tem várias formas. A gente tem alguns pontos no nosso corpo que são pontos extremamente sensíveis e que provocam dor. Justamente aqui na região supraorbital, a gente pode verificar também na região external, no leito ungueal também pode ser um ponto de verificação, tá? Isso são formas de verificarmos o estímulo doloroso. E o estímulo luminoso, a gente vai pegar uma fonte de luz, abrir bem o olho do paciente e verificar como é que está essa contração ou dilatação pupilar. E essa avaliação pupilar ela pode se apresentar de várias formas. Por exemplo, a gente pode ter um paciente que apresenta midríase em apenas um lado. Ou seja, a resposta à luz dele vai ser uma resposta lenta ou ausente, né? E qual vai ser a nossa interpretação frente a um paciente com midríase unilateral? É que ele provavelmente tem uma compressão do terceiro nervo, né? Que essa compressão pode ser secundária justamente a uma herniação tentorial. É por isso que é importante o que eu falei para vocês anteriormente sobre os quadros de herniação. São quadros extremamente graves. Então, uma midríase unilateral pode estar denunciando justamente isso, né?
Outra coisa importante no exame da pupila é quando a gente vê essa midríase agora não unilateral, e sim uma midríase bilateral. A gente pode ver que nesses casos aqui vai ter uma compressão do terceiro nervo de forma bilateral, ou então eu posso estar diante de uma perfusão cerebral inadequada. O contrário, agora uma miose bilateral, ou seja, o paciente vai estar com a pupila contraída de ambos os lados. É difícil de avaliar essa resposta à luz. E qual é a nossa interpretação frente a isso? O paciente pode estar diante de uso de drogas, principalmente opiáceos, pacientes que têm quadros de encefalopatia metabólica, pacientes que têm lesão de ponte também pode apresentar esse quadro pupilar. Miose unilateral, tá? A resposta à luz geralmente é preservada, e é quando o paciente tem alguma lesão no trato simpático, exemplo, na bainha carotídea, é um exemplo que os pacientes apresentam esse tipo de miose. E dando continuidade, como eu já mostrei para vocês, esse TCE, esse trauma, ele pode ser classificado de algumas formas. Primeiro, quanto à gravidade, que eu já falei para vocês, que pode ser leve, moderado ou grave. E esse trauma também pode ser classificado quanto à morfologia, que aí a gente vai ter fraturas de crânio, tá? E vamos ter também fraturas intracranianas. As fraturas de crânio, elas se dividem em duas, que são as fraturas de calota e as fraturas basilares. As fraturas de calota craniana podem ser linear ou estrelada, elas podem ser com ou sem afundamento e pode ser uma fratura de calota exposta ou fechada. A gente vai ver imagens de todas essas classificações morfológicas. E a basilar pode ser classificada com ou sem perda de líquido céfalo-raquidiano e com ou sem paralisia do sétimo nervo. Já as lesões intracranianas podem ser do tipo focal ou do tipo difusa. Focais, como exemplo, a gente pode citar epidural, subdural e intracerebral. E as difusas pode ser concussão, contusões múltiplas, lesões hipóxicas, essa mesma coisa que isquêmicas, né? E lesões axonal. A gente vai debater agora a partir de cada uma delas. Aqui mostrando para vocês um exemplo de uma lesão linear, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente na classificação. Aqui também dá para ver essa lesão. Aqui já são lesões com afundamento, ó. Quando a gente pega a janela óssea desse paciente na tomografia, dá para ver bem mais claro ainda. Tá? Uma fratura com afundamento. Nesse caso aqui, ó, a gente verifica uma fratura aberta. Nessa imagem aqui dá para ver bem melhor como é que está essa fratura. E o parênquima cerebral aqui, ó, tá? Que sofreu lesão justamente devido a essa fratura. E aí a gente tem alguns indícios que vão mostrar para a gente que nesse trauma o paciente pode ter o que a gente chama de fratura de base de crânio, que é um quadro também bem grave que devemos pesquisar sempre que vemos alguns sinais no paciente. A gente tem vários sinais que vão indicar que o paciente tem fratura de base de crânio, que é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. O primeiro dele é o que a gente chama de sinal do guaxinim, ó, que é justamente essa equimose periorbital. E essa equimose, pessoal, é importante que a gente verifique que ela seja de ambos os lados. Ou seja, se o paciente chegar com essa lesão em apenas um olho, a gente deve pesquisar a fratura de base de crânio? Deve, mas aí a gente tem que pesquisar melhor a anamnese desse paciente. Por exemplo, o paciente que se envolveu em uma briga, que levou um soco no rosto, no olho, ele tem fratura de base de crânio? Pode ter, mas não necessariamente, tá? Então, nós temos que ver que essas lesões vão ser em ambos os olhos, tá? Essas manifestações dermatológicas. E a gente chama de sinal do guaxinim justamente porque esse animal, ó, tem essa coloração mais escurecida na região periocular. E aí a gente verifica que a clínica de um paciente que tem fratura de base de crânio pode se dar de várias maneiras, como por rinorreia, tá? Que vai ser a saída de secreções pelo nariz, que pode ser sangue, pode ser outros líquidos, otorreia, que é pelo ouvido. Se fizermos um exame otológico mais avançado, nós podemos ver a presença de hemotímpano, o sinal do guaxinim, que é esse que eu mostrei para vocês, e o sinal de Beitel, que é justamente uma equimose retroauricular, ou seja, na região posterior da orelha. Eu vou já mostrar para vocês. E nesses pacientes que a gente suspeita ou que tem a confirmação da fratura de base de crânio, pelo amor de Deus, a conduta: nunca intubem um paciente desses por via nasotraqueal.
porque aí a gente pode ter acesso ao sistema nervoso desse paciente, né? Então, a indicação sempre que esse paciente precisar de intubação é justamente fazer a intubação orotraqueal. Claro, a intubação nasotraqueal é uma intubação mais fácil, no entanto, sempre que eu tiver dúvida se esse paciente tem ou não fratura de base de crânio, sempre fazer a intubação, caso haja necessidade, de forma orotraqueal, tá? Aqui é só para mostrar para vocês na tomografia, tá? Fratura da base do crânio, aqui a gente vê na janela óssea, ó, esses pontos de fraturas aqui. E uma coisa importante que pode ter nessas fraturas de base de crânio é justamente a entrada de ar, tá, no nosso parênquima cerebral, que é o que a gente vai chamar de pneumoencéfalo. Ó. Esses pontinhos pretos aqui são todos a presença de ar. Então, a presença de ar no parênquima cerebral a gente chama de pneumoencéfalo. E a gente verifica também que alguns pacientes que têm essas fraturas de base de crânio vão ter essas manifestações que eu mostrei para vocês, né? Rinorreia, otorreia. E isto vai ser justamente devido às fístulas licóricas que esse paciente vai apresentar tanto com o nariz como com o ouvido e vai fazer com que haja esse sangramento por esses orifícios, através do que a gente chama de fístula licórica. Aqui mostrando mais uma vez para vocês o sinal do guaxinim. E aqui é o sinal de Beighton, né, que eu mostrei para vocês, essa equimose retroauricular, que é importante ser pesquisada também nesse paciente. Aqui, ó, exemplos de casos que resultaram em fístulas licóricas, tá? Nesse caso aqui a gente verifica ó, a saída de secreção sanguínea pelo ouvido e aqui pelo nariz. Ou seja, sempre que eu tiver essas manifestações em um paciente vítima de trauma, eu tenho sempre que pensar em fratura de base de crânio. E as fraturas de base de crânio, elas também podem dar alguns sinais no exame físico do paciente, que é o que a gente chama de paralisia facial periférica, né? Que existe em alguns casos de fratura transversal temporal. E o que a gente observa nesses pacientes é justamente a disfunção do 7º e 8º nervos cranianos, né? Então, nesse caso, a gente vai ter uma paralisia facial e, em alguns casos, até perda da audição, certo? Dando continuidade aqui à nossa apresentação, a gente vai ver agora um pouco das lesões difusas. Essas lesões difusas elas podem ser basicamente os tipos mais importantes: concussão, tá? E lesão axonal difusa. Então vamos ver aqui cada uma delas agora. Nesse caso, pessoal, a concussão é aquele famoso nocaute. É aquele boxeador que estava lutando, levou um soco na cara e apagou, tá? É um exemplo que está muito em alta agora, são os jogadores de futebol americano, tá? Que eles têm muito contato com a cabeça e acaba tendo esse fenômeno de concussão. Então a gente verifica que a concussão é uma perda súbita da consciência, tá? O paciente apaga após o trauma. E essa perda súbita da consciência ela pode durar até 6 horas. Tá? Mas, no geral, quando é um quadro de concussão, o paciente em 3, no máximo 5 minutos, ele já acordou. E ele acorda todo desorientado, às vezes não sabe onde está. Isso é o quadro de concussão. Tem um quadro de confusão mental, amnésia temporária, o paciente pode ter cefaleia, náuseas, vômitos. E a nossa conduta com esse paciente vai ser simplesmente a observação, tá? Já quando eu tenho um quadro de lesão axonal difusa, o mecanismo vai ser um pouco diferente. Nesses casos, é uma lesão que a gente chama por lesão por cisalhamento. É aqueles pacientes que, por exemplo, em um acidente automobilístico, eles chacoalham literalmente a cabeça. Ou seja, isso faz com que o neurônio ele possa se romper, ou seja, uma lesão por cisalhamento. Já é um quadro mais grave do que a concussão. No entanto, o paciente também vai ter uma perda súbita da consciência. No entanto, essa perda súbita vai durar por mais de 6 horas. Até 6 horas nós vamos chamar de concussão. Mais de 6 horas, lesão axonal difusa. E uma coisa que merece atenção é que o paciente geralmente vai ter o Glasgow baixo, mas a tomografia vai ser inocente, ou seja, eu não vou conseguir verificar nenhuma lesão na tomografia. Esses pacientes, na maioria dos casos, vão ter uma tomografia inocente. Aqui mostrando para vocês o exemplo de concussão, que é muito comum lá nos Estados Unidos, jogadores de futebol americano. E aqui na lesão axonal difusa, né? Que durante o movimento as fibras nervosas do tecido cerebral, elas vão ser danificadas e pode acarretar sérios problemas à saúde do paciente.
E aí, pessoal, a gente verifica que essas lesões difusas, elas vão se originar de um trauma, como eu já falei para vocês. Esse trauma, ele vai fazer com que haja uma vasodilatação capilar cerebral. Essa vasodilatação vai promover um aumento do volume intracraniano, como eu falei para vocês anteriormente, através do mecanismo de Monro-Kelly. Esse aumento de volume intracraniano vai favorecer um aumento da pressão intracraniana. Com esse aumento da pressão intracraniana, eu vou ter uma diminuição da pressão de perfusão cerebral desse paciente. E isso vai propiciar o quê? Um rebaixamento do nível de consciência e uma retenção de CO2. E essa retenção de CO2 pode proporcionar para o paciente justamente um trauma secundário. Por isso que é muito importante que a equipe médica, a equipe de saúde esteja muito atenta com esses pacientes. E aqui é só para mostrar para vocês um pouco da hemorragia subaracnoide, tá? A gente verifica aqui, ó, esses pontos mais esbranquiçados são pontos de hemorragia subaracnoide, tá? Abaixo da membrana aracnoide da meninge, que eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui um exemplo agora de lesão focal. Vimos as lesões difusas, agora vamos ver as lesões focais. O primeiro tipo de lesão focal que eu quero mostrar para vocês é justamente a contusão, tá? Que é uma lesão direta do cérebro no local do impacto, ou seja, a lesão vai ser justamente naquele local onde o paciente foi traumatizado. E essas contusões elas podem ser únicas ou múltiplas e elas podem ser também pequenas ou grandes. E o quadro clínico desse paciente ele vai depender do tipo de lesão associado aos déficits neurológicos, tá? A gente vai fazer o exame físico completo para poder chegar a um consenso sobre a clínica desse paciente. E aí a primeira lesão focal do tipo contusão que eu quero mostrar para vocês é justamente o hematoma intraparenquimatoso, ou seja, o hematoma dentro do parênquima cerebral. Ó. Aqui a gente pode ver ó, essa lesão aqui na tomografia, uma lesão mais hiperdensa, tá? A gente vai ver esse hematoma intraparenquimatoso, ó, nesse outro exemplo aqui da mesma forma. Nesse outro corte aqui a gente também consegue ver essa lesão intraparenquimatosa, uma lesão mais hiperdensa, tá? No parênquima cerebral, ó, mostrando aqui para vocês em uma figura como é que acontece esse hematoma. Vocês verificam ó, que a linha média ela vai ser justamente desviada, nesse caso aqui da direita para a esquerda, tá? Justamente por esse hematoma que está sendo originado dentro do parênquima cerebral. E aqui, mais uma vez, mostrando para vocês ó, outro exemplo de hematoma intraparenquimatoso. Dessa vez aqui a gente tem nos dois hemisférios, ó, tanto no hemisfério direito como no hemisfério esquerdo. Aqui, pessoal, é um muito famoso que vocês têm que conhecer isso aqui. Não podem pegar uma tomografia, ver esse sinal aqui e não saber o que é, tá? Esse aqui é o que a gente chama de hematoma extradural. Como é que eu sei o que é um hematoma extradural? Justamente porque ele vai ter essa morfologia aqui, ó, de uma lente biconvexa. Ou seja, sempre que você vê uma lente biconvexa, você vai estar diante de um hematoma extradural. E esse hematoma extradural, ou epidural também pode ser chamado, ele vai ser grave justamente porque ele vai exercer um efeito de massa, ou seja, ele vai empurrar literalmente o cérebro aqui, nesse caso, da esquerda para a direita. E nesse caso aqui a gente vai ter desvio de linha média, desvio de ventrículos, tá? Isso é o que a gente chama de hematoma extradural ou hematoma epidural. Aqui novamente, ó, lente biconvexa, tá? Esse hematoma epidural ele é comum também em lesões de contragolpe. Alguns pacientes chegam com esse quadro no hospital. E aqui, pessoal, é o hematoma subdural. Ou seja, o hematoma subdural ele vai ser diferente do hematoma epidural. Eu falei para vocês que o epidural vai ter a forma de uma lente biconvexa. Nesse caso aqui, o hematoma subdural ele vai ter a forma ó, de uma lua crescente. Vocês estão vendo aqui que o sangue está apenas deslizando ó, sobre o rebordo do parênquima cerebral. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o sinal que a gente chama de sinal de uma lua crescente, tá? Nesse caso aqui, estamos diante de um hematoma subdural. Ele vai acompanhando o delineamento do cérebro, tá? É o que a gente chama de hematoma subdural. Então, vamos lá. Para fechar esse raciocínio, hematoma epidural ou extradural vai ter um formato de uma lente biconvexa e o hematoma subdural vai ter o formato de uma lua crescente. E aqui tem alguns sangramentos que eles vão precisar de algumas intervenções, né?
quando não são reabsorvidos, quando estão presentes cronicamente no paciente, então a gente pode lançar mão dessa drenagem desse hematoma, tá? Uma drenagem cirúrgica. E aqui só para nós treinarmos um pouco. Que lesão seria essa daqui nessa primeira tomografia? O que vocês acham? Podem falar nos comentários. Ó, nesse caso aqui, nós vamos estar diante de um hematoma de que tipo? Um hematoma epidural. Tá? Você está vendo aqui a forma de uma lente biconvexa. Já quando a gente verifica essa outra tomografia, a gente vê que é o quê? Um formato de uma lua crescente, ou seja, isso aqui vai ser um hematoma subdural. Perfeito. E esse C aqui, pessoal, o que vocês acham? Nesse caso aqui, nesse C, a gente verifica que o hematoma nem é epidural nem extradural, já onde? Dentro do parênquima cerebral, ou seja, aqui já vai ser um hematoma intraparenquimatoso, e aqui é bilateral, tá? São contusões bilaterais nesse paciente. Nesse outro aqui, a gente verifica que também vai ser um hematoma intraparenquimatoso e a gente verifica que tem presença de líquido até dentro dos ventrículos cerebrais, tá? Que é o que a gente chama de hemoventrículo. E outro tipo muito importante de trauma no TCE é justamente a laceração. E eu vou falar um pouco sobre ela agora com vocês. A laceração, pessoal, vai ser justamente essa perca, tá, da continuidade do tecido cerebral e vai estar associado com a contusão e com a fratura de crânio. Ferimentos penetrantes são exemplos de casos que geram laceração e ferimentos por arma de fogo. Sempre nesses casos a gente vai ter que abrir mão do tratamento cirúrgico para esses pacientes. Aqui é um exemplo de lesões por arma de fogo, tá, onde a gente verifica o projétil no parênquima cerebral. Aqui é um exemplo de ferimento por arma branca, bem nítido, não tem nem como você não notar nessa lesão aqui, esse artefato na caixa craniana, perfurando todo o parênquima, uma lesão bem profunda mesmo que esse paciente sofreu. No atendimento de urgência, a gente sempre tem que ter uma atenção especial aos sangramentos do couro cabeludo, tá? Geralmente esses pacientes sangram muito, então nossa abordagem deve ser uma abordagem rápida, porque esse sangramento excessivo pode levar o paciente a um quadro de choque, tá? Temos que ficar atento a isso, principalmente quando o paciente perde grande volume, quando tem uma queda da pressão arterial, quando tem um aumento da frequência respiratória. Tudo isso deve chamar a nossa atenção para um choque, nesse caso aqui um choque hipovolêmico, né? E aí, quando é que eu peço tomografia para esses pacientes? Eu vou pedir para todo mundo? Não, geralmente no trauma leve, o paciente tem um Glasgow de 13 a 15, geralmente a gente não pede. Quais são as indicações de tomografia? Para aqueles pacientes que têm score menor que 15, tá? Até 2 horas após o trauma, ou seja, se o paciente há 2 horas após o trauma permanece com a escala de coma de Glasgow menor que 15, eu peço TC para ele. Se ele tem suspeita de fratura exposta com afundamento, eu também vou solicitar. Se ele tiver qualquer sintoma de fratura de base de crânio, que foram aqueles que eu já mostrei para vocês, eu também solicito a tomografia. Se o paciente tem mais de 2 episódios de vômitos, se ele tem uma idade superior a 65 anos, que eu tenho que estar atento nesses extremos de idade, sempre nesses casos eu vou solicitar a tomografia. E aqui, pessoal, quando a gente tem um trauma moderado, que é aquele trauma de 9 a 12, o exame inicial vai ser o mesmo, tá? Para o trauma leve. A TC de crânio é realizada em todos os casos de trauma moderado. Eu vou admitir o paciente no hospital, tá? Que dispõe de um tratamento neurocirúrgico definitivo. Depois da internação, eu vou fazer a avaliação neurológica frequente desse paciente. Eu sempre tenho que estar reavaliando, tenho que fazer o segmento com tomografia, se as condições piorarem. E também, preferivelmente, antes da alta. Se o doente melhorar, dou alta, tá? Quando adequado, e seguir fazer um segmento ambulatorial. Deixar esse paciente assistido, não posso largá-lo. Se o paciente piorar, o que é o que acontece em 10% dos casos, se o doente não obedece ordem simples, vou ter que repetir a TC e tratar de acordo com o protocolo de trauma grave. Já o protocolo de trauma grave, que é esse que eu falei aqui para vocês, ele vai de 3 a 8 na escala de coma de Glasgow, e eu vou seguir toda aquela rotina do ABCDE, fazer uma avaliação primária, reanimar esse paciente com fluidos, tá? Colher a história, saber tudo o que aconteceu com ele,
fazer a avaliação neurológica, o Glasgow, o exame pupilar, o exame neurológico focal, que eu já mostrei para vocês, e solicitar a tomografia para todo mundo que tem trauma grave, né? Então, o exame neurológico direcionado ele vai consistir justamente nisso. Escala de coma de Glasgow, avaliação pupilar e avaliação do déficit neurológico localizado. E aí, como é que a gente faz o tratamento desses pacientes? Vamos ver agora, para finalizar nossa apresentação, como se dá o tratamento desses pacientes. Primeira coisa, tenho que reanimar esse meu paciente. Fluidos intravenosos, sangue, dependendo da necessidade, tá? Produtos de sangue, hemácias, plaquetas. Primeiro, eu vou administrar conforme a necessidade, né, para que eu possa manter a volemia desses pacientes. Como eu já falei anteriormente para vocês, a hipovolemia é prejudicial pelo alto risco de choque, né? Não devo usar líquidos hipotônicos, evitar soluções que contêm glicose pelo risco de hiperglicemia. O ideal é que nós utilizemos soluções isotônicas, nesse caso a gente pode utilizar o soro fisiológico ou então o soro Ringer lactato, tá? E eu sempre tenho que estar monitorando os níveis de sódio. Por quê? Porque a hiponatremia é um grande fator de risco para que o paciente tenha edema cerebral. Hiperventilação. Aqui é um conteúdo já um pouco mais contraditório, mas vamos falar um pouco sobre ele. Primeiro, a gente deve preferir para esse nosso paciente sempre a normocapnia, que a concentração de CO2 no paciente, o normal, essa normocapnia é de 35 a 45. O que a gente verifica? Pacientes que têm hiperventilação, eles vão reduzir a pressão de CO2 e vai ter uma vasoconstricção cerebral. Nesses casos, a gente vai ter que utilizar a hiperventilação em casos que o paciente tem aquele déficit neurológico agudo. Mas isso não é medida definitiva, tá? Enquanto aguardamos outras medidas, tá? Se essa hiperventilação ela for agressiva, o paciente pode ter o quê? Que a gente chama de hipocapnia, ou seja, eu hiperventilo tanto esse paciente que a pressão de CO2 dele vai cair muito. E se o paciente tiver uma pressão de CO2 menor que 30, ele pode evoluir com isquemia cerebral, e essa isquemia cerebral vai prejudicar a perfusão desse paciente. Já o contrário, pacientes que têm hipercapnia, ou seja, uma pressão de CO2 maior que 45, a gente vai ter uma vasodilatação e aumento da pressão intracraniana, e isso deve ser evitado, né? A hiperventilação, nesses casos que o paciente vai ter hipercapnia, deve ser usada somente com moderação, tá? E também por um período limitado, enquanto não temos um tratamento definitivo para esse paciente. O ideal é mantermos a pressão de CO2 no limite inferior, em 35 milímetros de mercúrio. Outra medida muito importante é o uso do manitol a 20%. Usado para quê? Para reduzir a pressão intracraniana, né, que eu falei para vocês, que em alguns casos ela pode estar elevada devido ao efeito de massa do parênquima cerebral. No entanto, se o paciente estiver hipotenso, eu não devo administrar. Por quê? Porque não vai abaixar a pressão intracraniana em pacientes que têm hipotensão. Esses diuréticos osmóticos potentes, eles podem exacerbar a hipotensão e gerar uma isquemia cerebral. Nesse caso, a indicação do uso do manitol em pacientes que têm uma pressão intracraniana elevada são naqueles doentes que estão normovolêmicos, tá? Déficit neurológico agudo, pupila dilatada, hemiparesia, perca da consciência, e a dose vai ser justamente 1 grama por quilo, tá? Devendo ser feito durante 5 minutos em bolos. E também outra forma que eu posso estar utilizando nesses casos é justamente solução salina hipertônica, né? De 3 a 23%. Nesses casos também vai ser utilizada para reduzir a pressão intracraniana. E nesses casos de pacientes que têm hipotensão, como eu falei para vocês, que não podem utilizar o manitol, nós vamos dar preferência pela solução salina hipertônica. Barbitúricos, né, pessoal? Barbitúricos também, se eu utilizar o manitol, se eu utilizar uma solução salina hipertônica e o paciente não melhorar, eu posso estar lançando mão de um barbitúrico, tá? Também não posso utilizar em pacientes que estejam hipotensos ou pacientes hipovolêmicos. Anticonvulsivantes já é um termo mais... já é um processo um pouco contraditório. Por quê? Anticonvulsivante é bom para pacientes que têm trauma? Mas para evitar convulsões agudas, tá? Convulsões
que eu possa falar assim para o paciente, convulsões recentes e não convulsões tardias, ou seja, não é porque eu vou dar não é porque eu vou dar anticonvulsivante para o meu paciente que eu vou fazer com que depois de 15, 30, 40 dias ele não vá ter convulsão, não. Previne convulsões recentes, tá? Porque tem um risco de epilepsia pós-traumática. Podem inibir a recuperação cerebral, ou seja, eu só vou utilizar anticonvulsivante somente quando necessário. O que a gente utiliza em grande parte dos nossos serviços hospitalares é a fenitoína, o diazepam ou o lorazepam somente se o paciente tiver convulsões prolongadas. Os esteroides, eu posso fazer corticóide no meu paciente? No trauma crânioencefálico eles são contraindicados, ou seja, às vezes a gente vê no serviço hospitalar, o paciente com TCE, vamos fazer corticóide. Não, é contraindicado, tá? Porque o paciente vai ter uma maior incidência de hemorragias e de infecções por causa desse quadro imunossupressor do corticoide. Ou seja, não tem um benefício, independentemente do tipo ou da dose do esteroide. O tratamento cirúrgico vai ser para aqueles pacientes que têm lesão de couro cabeludo, pacientes que têm fratura com afundamento de crânio, que têm lesões intracranianas de massa, que eu mostrei para vocês, que eu tenho um desvio de linha média maior que 5 milímetros ou meio centímetro, eu também vou estar lançando mão desse tratamento cirúrgico, tá? Ferimentos cerebrais penetrantes, seja por arma de fogo, seja por arma branca. E morte cerebral, né, pessoal? Alguns pacientes, infelizmente, evoluem com um quadro de morte cerebral e a gente pode estar fazendo esse diagnóstico juntando alguns achados do exame físico juntamente com outros scores, tá? Escala de coma de Glasgow menor que 3, pupilas não reativas, reflexo do tronco cerebral ausente, ausência do esforço ventilatório e, junto com esses achados do exame físico, a gente vai complementar com alguns outros estudos diagnósticos, né? Com a eletroencefalografia, posso estar lançando mão também da angiografia cerebral, tá? Então, tudo isso vai corroborar para que nós juntemos todos os achados do paciente e façamos esse diagnóstico definitivo. Algumas dúvidas comuns, que eu já até falei para vocês durante a apresentação. Quando é que eu vou pedir a TC de crânio? Eu peço para todo mundo? Não, eu já falei para vocês lá atrás, né? Paciente inconsciente, com mais de 5 minutos, que tem amnésia, que tem cefaleia intensa, que tem um Glasgow menor que 15, né, após 2 horas, que tem um déficit focal. E a neurocirurgia, eu vou enviar o paciente para avaliação da neurocirurgia para todo mundo? Também não. Você, enquanto clínico no PS, você tem que saber avaliar uma tomografia, que eu mostrei para vocês as principais alterações, né? E quando é que eu mando o meu paciente para UTI? Quando ele tiver uma escala de coma de Glasgow menor ou igual a 12. Ou quando... E a PIC? Quando é que eu vou fazer essa avaliação da PIC? Quando o paciente tiver com escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, ou seja, um trauma grave. Eu sempre monitoro o paciente com a pressão intracraniana e também no ambiente de UTI, né? E anticonvulsivantes, que eu mostrei para vocês, eu devo usar sempre? Pouco contraditório, né? Porque ela vai prevenir apenas a convulsão precoce, que acontece em 15% dos pacientes. E corticóide, como eu falei para vocês, não fazer. Eu agradeço muito, tá? A compreensão de vocês, toda a atenção durante a apresentação. E agora eu estou aberto para dúvidas, tá? Aqui eu deixo para vocês os meus contatos, meu Instagram, @eduardo_sp94. Quem tiver dúvidas também após a apresentação, podem me contatar por lá, que eu estarei aberto para tirar todas as dúvidas